Apocalipse dos capítulos 1 a 11, que foi aquilo que a gente já estudou. Então, fala a respeito, né? Os capítulos falam da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Do 12 ao 22 fala, né? Esses capítulos falam da perseguição cruel do quarteto do mal que ataca a igreja. Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, e a vitória retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos. Nos capítulos 1 ao 11, o que nós já estudamos, os 7 candeeiros, os 7 selos e as 7 trombetas. Até aqui foi aquilo que a gente já viu. E agora tem a divisão daquilo que ainda falta a gente estudar. Então, o quarteto do mal, que é o que nós vamos ver hoje, as 7 taças, a vitória de Cristo sobre o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, né? Então, a vitória sobre todos esses aí, e a vitória final de Cristo sobre o diabo, os ímpios e a morte, e os novos céus e a nova terra. Então, esses 4 é o que está faltando. Nós vamos ver hoje o quarteto do mal, e a semana que vem aí já é as 7 taças, tá bom? Esse quarteto do mal, quem é esse quarteto do mal, né? Então, é o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Então, são essas 4 coisas aqui, esses 4 agentes do mal é o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Então, começando aí, nós vamos ver Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver a descrição dessa mulher. Então, nós vamos ler aí dos versículos 1 até o 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, fala que essa mulher, ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Ela tem uma coroa e 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e com dores de parto. Deu à luz a um filho varão. Ela fugiu para o deserto, onde foi sustentada por Deus por 1260 dias e foi perseguida pelo dragão. Recebeu 2 asas para voar ao deserto. E ela tinha outros descendentes. Então, como é que nós podemos entender quem é essa mulher, o que é que ela está fazendo, por que ela aparece aí no Apocalipse, né? Então, a primeira característica que aparece dela é que ela está vestida do sol. Isso quer dizer, ela é gloriosa e ela é exaltada. Então, ela tem uma característica que ela mostra um resplendor. Ela tem a lua debaixo dos pés. O que será que isso significa? Significa que ela exerce um domínio, ela tem um domínio. Ela tem, né, com uma coroa e 12 estrelas na cabeça. Ela é vitoriosa, ela guerreou e foi vitoriosa. Essa mulher estava grávida, então ela tem uma missão e a missão é de dar à luz. Ela deu à luz um filho, então ela mostra aí que ela gera a vida. Fugiu para o deserto, onde foi sustentada. Ela foi protegida por Deus.
foi perseguida pelo dragão. O dragão é o diabo, nós já vamos ver um pouquinho mais sobre ele. E recebeu 2 asas para voar ao deserto. Durante a angústia, ela sobrevoa. E ela tinha outros descendentes. Deve gerar vida. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa mulher. Tudo indica que essa mulher, ela representa o povo de Israel, representa a igreja também dentro do Novo Testamento. Esse filho pela qual ela está grávida é Jesus Cristo. Então representa todo o plano de Deus, que Deus teve que ter, a maneira como Deus agiu para que Jesus chegasse ao mundo e viesse para nos salvar. Então agora tem uma volta no Apocalipse que volta lá no início do plano redentor de Deus, vai mostrar toda essa trajetória daquilo que Deus tem para a sua igreja, para os seus, vai mostrar todo esse plano redentor. E dentro desse plano redentor, nós temos aqui a vinda de Jesus Cristo e a maneira como Deus precisou agir para proteger esse filho, para que esse filho chegasse. Agora, olhando um pouquinho mais a respeito desse dragão, vamos ver algumas características que esse dragão tem. Então, ele diz que ele tem 7 cabeças. Assustador, não é? Então, ele tem poder e autoridade universal. Ele tem 10 chifres. Tem poder de destruição. Ele tem 7 diademas. Ele tem um governo universal. Então, o dragão é um inimigo que exerce influência universal, ou mundial. Ele é grande, mostra, né, que ele é terrível. Ele é vermelho, mostra sua capacidade de matar. O dragão é um inimigo destruidor e a sua missão é de destruir, a sua missão é de matar, a sua missão é de derrotar todo o plano de Deus. E o dragão é um inimigo sedutor, né? Sedutor no mundo angelical. Ali vai falar que 1/3 das estrelas ele arrebatou aí, né, com a sua cauda. E ele é sedutor do mundo todo, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Vamos ler ali o versículo 9, que esse a gente ainda não leu. Então, no versículo 9 diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ele é o sedutor porque leva as pessoas a pecar. O dragão é um inimigo cheio de cólera, porque não pôde destruir o filho da mulher. Porque sabe que a igreja é protegida por Deus. Deus está protegendo a sua igreja, né? Ao longo do tempo, nós vemos que o diabo sempre tentou destruir as obras de Deus e, especificamente, ele tenta destruir o plano da salvação, destruindo o descendente da mulher. Então, nós vemos que no Egito, o Satanás, né, tenta fazer isso através da morte dos meninos lá no Egito, né? Então, que todos os meninos deveriam morrer para que a descendência fosse exterminada e as pessoas o Salvador não viesse ao mundo, né? Nos dias de Esther, eles também tentam, né? O inimigo tenta exterminar todos os judeus deveriam morrer. Nos tempos da rainha Atalia, ela mandou matar todos da casa de Davi, mas o Senhor preservou a Joás. Nos dias de Maria, Herodes mandou matar todos os meninos. Então, dentro desse universo, nós vemos a ação de Satanás, desse dragão, da antiga serpente, que fica atuando para derrotar o plano de Deus, para destruir o plano de Deus. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é vencedor e ele preservou todas as coisas. E por isso nós vemos que o dragão é um inimigo limitado. E é isso que vai falar dentro do Apocalipse.
ele é limitado na questão do seu espaço e ele é limitado na questão do tempo. Vamos ler aí o versículo 12. Diz ali: portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, ele sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso, a gente vê assim que Deus limitou o poder do inimigo, limitou na questão da ação, aonde ele pode agir, e também na questão do tempo. E ele é limitado em poder também. O poder dele não é maior do que o nosso Deus, nem é em pé de igualdade, né? O poder do Senhor é muito maior. Então ele é limitado. O dragão é o inimigo acusador. Ele acusa os nossos irmãos. E a sua acusação é ininterrupta. Vamos ler o versículo 10? Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O poder de Deus diante disso tudo, diante desse poder, é que a gente não precisa ficar temeroso, né? Nós sempre precisamos olhar tanto para o poder de Deus, como também para a ação de Deus. E eu sempre gosto de lembrar de que não é porque eu não estou vendo de que Deus não está agindo. Muitas coisas a gente pode perceber a ação de Deus, mesmo quando a gente não estava vendo, né? Quantas vezes a gente vê que Deus está nos protegendo e a gente não percebeu, às vezes tempos depois eu vou me dar conta e dizer, nossa, como Deus estava agindo naquele momento e eu não estava percebendo essa ação de Deus. E Deus está agindo o tempo inteiro e é maravilhoso nós podemos contar com isso, né? Então, a ação de Deus, ela é uma ação protetora. A ação de Deus, né, ela intervém, e ela está ali. E é a ação intercessória é a ação intercessória de Cristo. Cristo está agindo também a nosso favor. Vamos ler aí o versículo 5 novamente? Diz assim: ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E nós temos outros versículos que vão falar que o que é que Jesus está fazendo nesse momento lá no céu. Ele está trabalhando, intercedendo a nosso favor, olhando por nós. Então, é muito importante que a gente tenha isso bem claro, de que Deus é um Deus que está nos protegendo, Deus é um Deus que está agindo a nosso favor. As armas da vitória da igreja sobre esse dragão. Então, a igreja vence o dragão por causa do sangue do cordeiro. Vamos ler ali o versículo 11? Diz assim: eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Então, eles vencem por causa do sangue do cordeiro, por causa do testemunho deles também. A igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho, que é o que está escrito ali também no versículo 11. Então, o que nós vemos é que tem uma mulher que ela está grávida, que ela está para dar à luz, e essa mulher é tanto a Israel como também é a igreja, no sentido de que nós vemos que todo o plano redentor de Deus, então isso vai mostrar todo o plano até a primeira vinda e todo o plano até a segunda vinda. Então é todo o plano redentor que está mostrando ali. E nós vemos que aquele dragão é um dragão grande, forte, poderoso, mas
ele é limitado no seu poder de ação e é limitado também no tempo que ele age. Nosso Deus é um Deus maravilhoso que nos protege e ele também dá as armas para a sua igreja vencer. Quais são essas armas? O sangue do Cordeiro e é a palavra do testemunho. Então, nós temos essas armas de poder para que a gente possa vencer todas as investidas do mal. Tudo aquilo que o mal quer trazer para a gente, nós podemos vencer por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho do Senhor e por causa do poder do Senhor que está ali também nos protegendo. Ok? Tem a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. E nós vamos ver aqui que é o anticristo e o falso profeta. No capítulo 12, nós vimos a respeito do dragão. Então, o dragão é como se ele representasse aí, né? Então, é o próprio diabo, tá? Agora, nós vemos o anticristo. O anticristo é alguém que se opõe a Cristo. A gente tem que lembrar que Satanás sempre tenta imitar as coisas de Deus. Então, ele vai tentando fazer algumas coisas para imitar aquilo que Deus fez. Mas, é claro, ele não consegue fazer, porque o poder dele é limitado. Então, nós vamos ter o anticristo e vamos ter também o falso profeta. Então, dentro disso daí, nós vemos o quarteto do mal, né? O dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Nós vamos ver o dragão, é o próprio diabo, o anticristo é alguém que se opõe a Cristo, o falso profeta é um profeta que vem falar a respeito desse anticristo, e a grande Babilônia é como se fosse uma representação da igreja, da própria igreja de Satanás, tá? Então, vamos ver aí a besta que emerge do mar. Nós vamos ler, então, aí os versículos do 1 ao 4 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Nós vemos algumas coisas a respeito desta besta. A primeira besta é a que surge do mar. Então, o que seria surgir do mar? Dentro da concepção da palavra, né, vai falar que mar dá a ideia de nações ou sociedade humana. E essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E eu acho que aí você já imagina o que significa, não é? Já várias vezes aparece essa expressão, né? Até mesmo no dragão também tinha isso, né? Aparece várias cabeças, vários chifres. Então, sempre que aparece essa questão de cabeças, de chifres, vai mostrar que tem poder, inteligência, e diz ali que ele é irreverente, porque tem um nome de blasfêmia, tá lá no versículo 1. Então, que em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, ele vem para afrontar o reino espiritual, certo? Então, essa besta que emerge do mar, ela tem essa característica. Ela é semelhante a leopardo, pés como de urso e boca como de leão. Então, é o poder perseguidor de Satanás incorporado em todas as nações e governos do mundo, através de toda a história. Essa besta que emerge do mar tem mais a ver com um governo político, alguma questão política. É Satanás por trás do governo político, levando as coisas para o lado satânico, sabe?
movendo e moldando o mundo de uma forma satânica, colocando a gente dentro de um sistema que é completamente anti-Deus, contrário a Deus. Continuando ali, né, nessa besta que emerge do mar. Então, ali fala a respeito, né, das cabeças. Ela teve uma das suas cabeças que foi golpeada para a morte. E isso vai aparecer 3 vezes dentro desse capítulo. Então, sempre que se repete várias e várias vezes, isso significa que é algo especial ou é algo que pelo menos Deus quer que a gente preste atenção. Ou podemos dizer assim, João ficou muito impressionado com esse negócio, que ele foi golpeado na cabeça. Vamos ver ali o versículo 12, o que diz no 3:12. Está falando da outra besta, mas aqui ainda dentro dessa primeira besta, da besta que emerge do mar. Diz ali, exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, 3 vezes vai aparecer essa questão, que ela teve, essa pessoa teve um ferimento mortal, mas foi curada. Então, a ferida mortal foi curada e a terra ficou maravilhada e a seguiu. Essa questão de ter uma ferida e que essa pessoa deveria morrer e que ela quase que como ressuscitou, isso vai dar credibilidade à besta, porque as pessoas ficam maravilhadas na questão de se a pessoa vê um milagre, não é? Então, o dragão deu autoridade à besta e foram adorados por conta dessa questão aí toda, dessa ferida também, e por conta dessa autoridade que o dragão deu, ele terá muitos seguidores, muitas pessoas vão seguir a essa besta. Ainda ali. Agora vamos ler aí dos versículos 5 até os versículos 7, do 5 ao 7. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar e o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitavam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ok, obrigada. Então, nós vemos aqui que essa besta que emerge do mar, ela profere blasfêmias e arrogâncias contra Deus. Sua autoridade é para agir, né? Sua autoridade para agir é de 42 meses. Então, nós vemos assim que Deus permite até essa ação, mas por um outro lado, nós vemos que é um poder limitado. É esse tempo aqui que você tem para agir, 42 meses, que dá 3 anos e meio. Ele peleja contra os santos e os vence. Puxa vida, aqui parece uma coisa estranha, não é? Pelejar contra a igreja e vencer. Durante esse tempo, essa besta tem essa característica. A besta vence, mas a vitória ela é limitada, né? No sentido de que não é uma vitória geral, é a vitória durante esse tempo. Recebe autoridade sobre todos os povos.
é como se esse governo, isso que vai estar acontecendo, de que essa besta vai colocar, ela vai se opor totalmente às questões de Deus e vai pelejar contra os santos, vai matar até mesmo, né, pode matar os santos, mas essa vitória é uma vitória limitada, porque a nossa vitória não se limita a somente aqui na terra, não é? Nossa vida é uma vida eterna que nos foi dada através de Jesus Cristo. Então, mesmo que eu morra aqui derrotada, né, por qualquer coisa aqui, isso não fala a respeito da minha vida na totalidade, porque a minha vida não se restringe só a essa vida aqui. Tá bom? Aí depois nós temos uma outra besta, que é uma besta que emerge da terra agora. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então vamos ver algumas características dessa besta que emerge da terra. Ou a outra vinha do mar e essa agora surge da terra. Então nós vemos aqui que ele é um poder religioso. Se aquele era um poder político, agora aqui nós vemos que é um poder religioso. Ali fala que tem 2 chifres. Então parece cordeiro, mas a fala é uma fala como dragão. Então, quer dizer, tem uma aparência de inocência e mansidão, mas a fala é destruidora. Sabe, alguém assim que vem um pouco mais de mansinho, que parece que está ajudando as pessoas, que parece que é uma pessoa boa, mas no fundo é destruidor. Tem a autoridade da primeira besta e leva as pessoas a adorarem a primeira besta. Então, essa besta que emerge da terra, ela promove a idolatria à primeira besta. Quer dizer, é alguém que vai estar promovendo aquela primeira besta, vai dizendo, adorem ela. Essa besta também faz grandes sinais e promove o engano através dos milagres. E aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês para esse detalhe, porque fala ali, né, de que fez grandes sinais. Veja novamente aí no versículo 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Não é porque faz milagre que vem de Deus. Não é porque acontece sinais e maravilhas que aquilo é algo que mostra que aquilo é uma coisa de Deus. A Bíblia vai falar várias vezes a respeito disso, né? De que nesses últimos tempos aconteceriam tantas coisas que se possível, enganariam até mesmo os próprios eleitos, né? Mas vai falar ali, se possível. Então, eu tenho que estar sempre prestando atenção de que o milagre, pelo milagre, não é o que dá o selo de que aquilo pertence a Deus. Eu tenho que entender que o milagre tem que vir acompanhado da vida da pessoa, do caráter da pessoa, se a pessoa
realmente vive os conceitos de Deus ou vive os preceitos daquilo que o Senhor ensinou. Não é porque faz milagres, não é porque faz isso que vem de Deus. E veja ali o que tem ali para frente, no versículo 14, né? Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. E veja o versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Eu acho isso muito espantoso, né? Pensar que a pessoa fez uma imagem e aquela imagem veio a viver. Nós aqui no Brasil, inclusive, nós vivemos dentro de um contexto de que a religiosidade é muito marcada por essas coisas, né? Se a imagem chora sangue, se derrama mel, as pessoas dizem, não, aquilo lá é algo extraordinário, então aquilo tem poder e eu vou adorar aquela imagem, pois ela chora sangue. Não, porque derrama mel, então. Mas veja aqui que essa besta vai fazer com que a imagem da primeira besta venha a reviver. É como se fosse, né? Tá lá uma imagem e de repente a pessoa vira uma pessoa. Se isso vai ser real, vai ser algo concreto assim, eu não sei. Mas é para a gente guardar essas coisas no nosso coração. E diz ali que tem autoridade para castigar quem se negar a adorar essa besta. Tem essa autoridade, quer dizer, quem não se dobrar diante dessa besta vai ser castigado. E depois vai falar ali também que tem uma marca, né? Que essa besta coloca uma marca. Os ímpios foram identificados com a marca do seu Senhor. Assim como os que servem ao Senhor têm uma marca, aos que servem ao inimigo também tem uma marca. Nesse sentido, também nós vemos que as pessoas não podem ficar neutras, sabe? E esse tempo do fim, essa possibilidade não existe de você ficar neutro. Em nenhum tempo existe essa possibilidade. Mas parece assim que nos nossos dias de hoje, as coisas ficam um pouco mais camufladas. E tem pessoas que, inclusive, circulam bem pelos dois mundos. Ora, parecem crentes fiéis, ora estão completamente longe do Senhor. E aqui eu tenho que entender de que não dá para viver desse jeito. Os ímpios vão ter a sua marca e os crentes vão ter a sua marca. Qual é a marca dos crentes? A marca dos crentes é o selo do Espírito Santo, né? Nós temos o selo, nós somos marcados com o Espírito Santo. E a marca da besta, qual é a marca da besta? É o que nós vamos ver aí, que é o tal do 666. Então, ali no finalzinho do versículo, no versículo 18, finalzinho do capítulo 13, vai dizer ali, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então, 666. O que quer dizer esse número? Qual é o significado disso tudo? O que é que vai acontecer com essa marca? Como é que vai estar? Então, o que tudo isso significa? Vai dizer ali no capítulo 14 que é um sinal na mão direita ou na testa. Então, vai falar a respeito desse sinal. Diz ali também que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. E vai falar que é um número de homem. Eu tenho que lembrar que o número que simboliza Deus, qual é o número? É o número 7. Então, quando eu falo do número 6, é aquele que não conseguiu ser 7, é um número incompleto, é um número de homem, é um número 666.
quem for marcado beberá o vinho da cólera de Deus. Vamos ver ali no capítulo 14, dos versículos 9 até o 11. Então diz lá assim: Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para que quem recebe a marca do seu nome não há descanso, dia e noite. Então, não é brincadeira a questão de receber essa marca. E aí nós vemos que às vezes as pessoas têm a tendência desse negócio assim do imediatismo. Bom, vamos resolver o problema de agora e o depois a gente resolve. Não é muitas vezes que a gente pensa assim? Então, às vezes as pessoas pensam, não, então eu vou aqui seguir, né? Vou seguindo o fluxo, vou seguindo como é que as coisas estão acontecendo e depois eu me acerto com Deus, Deus sabe do meu coração, eu me acerto com Ele. São normalmente as frases que a gente fala ou as pessoas falam. Mas eu preciso perceber que esse sinal ou ser marcado pela besta é algo muito terrível e que vai ter consequências eternas, vai ter essas consequências tudo dentro do reino eterno. Então, o que seria essa marca da besta? E vou abrir um pouquinho aí para vocês falarem, se alguém quiser comentar um pouquinho aí a respeito dessa marca da besta. É a Tayane. Oi, Raquel. Oi, fala aí. Que nem eu acredito, assim, né? Percebo que muitos falam que pode ser um chip e tal. Agora, devido à pandemia também, muitos falam que está sendo inventado, né? Uma vacina que vai ser colocado, né? Na pele. Então, eu acho que à medida que vai passando os anos, tem passado os anos, vai ver, acredito que esse número possa ser muito vindo da parte tecnológica mesmo, né, ao que tudo indica, né, para que seja colocado isso na mão ou na testa, né. Eu penso sim, Raquel, que a mente é onde, vamos dizer, é a fonte dos pensamentos e da disposição humana. E a mão direita tem a ver com as ações, né? E assim, como a gente também se fala dos selados pelo Espírito Santo, que é algo que não é assim visível, a não ser pelas obras daqueles que foram transformados, assim também acredito que a marca é uma suposição, tá? Mas é que a marca da besta na fronte e na mão não seja algo tão literal assim, mas tem a ver com a disposição mental e com as ações que consequentemente acontecem a partir dessa disposição de seguir o curso desse mundo da besta. Uhum. Mas é relativo, né? Tô relativizando, sim, tipo, sei lá. Ok. Raquel, estamos falando de achismo, né? Sim, com certeza. Eu, assim, tenho um pensamento que vai ser tipo uma marca, mesmo como de boi, assim, que eles fazem de propriedade do fazendeiro, que tem lá um símbolo que marca na pele. Eu acho que vai aparecer alguma coisa mesmo na pele da pessoa, que vai mostrar que ela é ou não é. E aqueles que não têm essa marca vão ser rejeitados pela sociedade. Eu imagino que seja assim. Então, eu acho também que vai ser uma marca visível, que vai ter que ter essa marca para comprar ou vender, eu penso assim. Uhum. Então, isso é importante a gente pontuar. Vai ter alguma coisa que vai ser, vamos dizer assim, é um limitante. Com essa marca você pode comprar e vender. Então, por conta disso,
Muitas pessoas até acharam que quando saiu o código de barra, que era o código de barra, era a marca da besta. Muita gente já fez muitos cálculos e números, porque ali até no finalzinho do capítulo até diz assim, calcule o que seja. Falavam que o Hitler era esse 666, era essa besta, porque o número, as letras davam assim. Foi falado muito a respeito dos papas, vários papas, por conta disso dava para dizer que o número dava certo ali. Eu não tenho claro, assim, sempre a gente não tem tanto uma definição, porque a Bíblia não deixa tão claro. Mas eu tenho que pensar que vai por essa linha de que é na mente e é na mão. Então, é um domínio na mente, é uma marca na mente e é algo que vai levar às minhas ações. Então, ele tem essas duas características. Tem a característica de que que vai pegar toda a minha inteligência, o meu ser, então as pessoas vão se colocar de uma forma muito grande de adoração ou de rendição, certo? Então vão estar completamente rendidas. E tem um outro lado, que é o lado, vamos dizer assim, prático, né? Das ações da adoração. Mas pode ter alguma coisa também que seja físico. Eu sempre falei o seguinte, né? Não sei o que é, por via das dúvidas, não deixo por nada na minha testa nem na minha mão. Certo? Por via das dúvidas. Que a gente não sabe. É mais ou menos por aí. Mas vai ter esse limitante de que dessa forma não vai poder comprar. Mas uma coisa que nós não podemos desassociar, e eu acho que aqui está o segredo, que não é hoje o código de barras ou a digital, não fiquem sossegados com respeito a tudo isso. A questão é que ela está associada a uma adoração, não é? Está associada à adoração à besta, está associada, né, à adoração ao dragão, a essa autoridade. Então, isso é o que está... essa é a diferenciação. Se a gente fosse ficar imaginando, talvez a gente vivesse num tempo assim, onde o planeta estivesse se preparando para isso. Estou dizendo que estou no mundo da imaginação. Vamos supor, estamos aí nessa pandemia, não sabemos o que é que vai acontecer para frente. E vamos supor que venha uma pessoa e que traga a solução para tudo isso. Traga a solução para a doença, traga a solução para o caos econômico. Como é que as pessoas vão reagir diante dessa pessoa? Não poderia haver uma adoração? Seria assim, nossa, fantástico, aquela pessoa deu jeito em tudo, deu jeito na economia, deu jeito... Então, é a pessoa, certo? Que aí estaria se formando a questão para isso. Estou dizendo que é no mundo das hipóteses, tá, gente? E não estou dizendo que vai acontecer nada disso, não estou afirmando nada, só estou dizendo que as coisas vão acontecendo de uma forma que vai envolvendo a gente. Por isso é que eu preciso manter a minha mente em Cristo, manter a leitura da palavra, eu preciso manter toda a minha vida sempre conectada com o Senhor, e para que eu siga firme com Ele e não seja enganada de forma nenhuma. Quando eu estava lendo sobre essa questão da marca da besta, eu pensei assim que, mesmo a gente não sabendo se vai ser uma coisa física, real, assim, ou se vai ser algo mais do campo ideológico, mas eu acho que o que também precisa ficar claro é que eu imagino assim, que vai ser uma coisa que vai ter clara oposição a Deus. Vai ser uma coisa que claramente você vai ter que escolher se vai para um lado ou para o outro. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante a gente pensar. Uhum. Sim, é exatamente isso que a gente tem que ficar na nossa mente. Não vai ser tão fácil de nos iludir por conta disso. Porque, por exemplo, se vier alguém e mostrar assim, essa adoração a uma pessoa
ou qualquer outra alguém ou qualquer outra forma que não seja o Senhor e a Jesus Cristo, eu já sei. Isso aqui não está certo. Não é? A palavra de Deus ela vai se tornar clara, ela é clara no dizer de que a nossa adoração é única e exclusivamente ao Senhor. Então, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus e nos mantermos sempre fiéis ao Senhor e buscando ao Senhor para que a gente não seja iludido em nada dessas coisas. Então, isso é que é importante a gente tá lembrando.